casa. Então foi uma bênção muito grande e nós vamos falar um pouco nesse assunto. Eu gosto mesmo de falar sobre liderança, eu gosto de falar sobre plantação de igreja, eu gosto de falar de pequenos grupos, eu gosto de falar de evangelismo criativo, eu gosto de falar de evangelismo urbano, eu gosto de falar de liderança, eu gosto de falar nessas áreas. Essas áreas eu fico um pouco mais confortável. Porém, salvação, irmãos, salvação é um assunto de todos nós. Aliás, se não fosse a salvação, essa escola não teria motivo para existir. Não teria motivo para você. Alguns vieram quase que direto do trabalho, tiveram aí, estamos passando da metade da semana, numa correria, né, com muitas situações, e você, como eu disse, você priorizou esse tempo para estar aqui. Agora, uma coisa eu posso te dizer: Deus não fica devendo nada para ninguém. Vou repetir para você: Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu já ouvi aqui palavras proféticas aqui. É uma escola bíblica? É, mas o Espírito de Deus está aqui. É uma escola bíblica? É, mas Deus habita no meio dos louvores do seu povo. É uma escola bíblica? É, mas Deus ama o relacionamento com o seu povo. E você veio com o coração aberto para adorar a Deus. Você veio com o coração aberto para aprender a palavra de Deus. E Deus já estava aqui quando a gente chegou. Então vai ser uma bênção esta noite. A gente vai sair daqui muito, muito melhor do que quando nós chegamos para a glória de Deus. Deus vai usar a sua vida poderosamente nesse tempo. Deus vai usar a sua vida poderosamente nessa geração. E eu creio que esse assunto, essa matéria, vai nos abençoar muito. Então, nós vamos falar um pouquinho da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Pode colocar para nós aí esse primeiro slide, esse primeiro PowerPoint, né? Está aí, soteriologia, a doutrina da salvação. Nós vamos falar nessa doutrina tão maravilhosa, tão importante dentro da teologia sistemática, dentro da vida cristã. Não tem um cristão que não tenha a necessidade de pensar na salvação. Aliás, nós vamos pensar aqui em alguns aspectos da salvação e como nós estamos nos relacionando com esse ponto tão importante da nossa vida e da vida cristã, chamado salvação. Quantos aqui acreditam, têm a convicção que são salvos por Jesus? Digam amém. Não vai ser difícil de falar, não. É porque já tem na prática o que nós vamos falar aqui na teoria, né? Se por um acaso, muito embora seja uma escola, houver alguém que na hora desse amém, deu um amém meio fraquinho, amarelinho, se você não sente a convicção da salvação, e não é problema se você não estiver sentindo isso. Até porque nós estamos onde? Nós estamos diante de Deus. Nós estamos diante do Salvador. Nós estamos no lugar da salvação. Então, você pode ficar tranquilo que antes de eu terminar essa matéria, em algum momento a gente vai fazer uma oração aqui. Vai te convidar, independente se você está na igreja. Independente se você é obreiro. Eu me lembro de uma vez que nós fomos no Egito, e nós chegamos em um lugar muito interessante, que é conhecido como a Igreja do Lixão. Esses cristãos foram empurrados para o meio do lixo. No Egito é um país que 80% é muçulmano, e se você nasce cristão, não tem nenhum problema continuar sendo cristão, mas se você nasce muçulmano e for se converter, aí você começa a arrumar um problema. E esses cristãos foram empurrados para o lixão. Chegou no lixão, eles começaram a se organizar, eles construíram as suas casas, eles construíram as suas companhias de reciclar aquele lixo, porque ia viver no meio do lixo, eles não tinham, o governo empurrou eles para lá. Eles se organizaram, e Deus fez algo tremendo. Tinha um homem, um empresário muito famoso, muito rico no Egito, e um dia ele estava andando e veio uma folha e bateu nele a folha. Quando a folha bateu nele, ele pegou a folha e era um pedaço das Escrituras. E ele leu o que estava ali, e o coração dele estava sedento e faminto pelo Deus Salvador, pelo Deus Criador.
ele recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, e ele começou uma missão. Ele deixou os seus negócios de lado e se dedicou a estudar a palavra de Deus e se dedicou a ministrar aquele povo que estava ali. Sabe o que aconteceu? Durante 18 anos, eles começaram a cavar uma pedra e eles prepararam um lugar que se transformou como uma concha acústica. E ali dentro, depois você pode ir no YouTube, não agora na hora da aula, mas depois na sua casa, você vai digitar Igreja do Lixão no Egito, e você vai ver o que eu estou te falando. E eles cavaram ali, até fizeram muitas esculturas, muitas gravuras, coisas muito bonitas, uma arte muito bonita, e lá embaixo daquele lugar que eles cavaram, eles prepararam uma espécie de púlpito, e ali nasceu uma igreja. E essa igreja, ela começou a crescer, e ela foi, muito embora uma igreja ortodoxa, só que aconteceu uma coisa interessante, o Espírito Santo veio sobre eles, o Espírito Santo encheu eles, o Espírito Santo batizou eles, o Espírito Santo deu dons para eles, e eu cheguei lá, eu olhei, eu fiz uma pergunta que todos nós faríamos, acredita? E como faz quando chove? Eles falaram, não tem problema, aqui chove 2 vezes no ano, cada vez que chove, 20 minutos de chuva só, então não precisa ter teto, não precisa ter parede, só precisa ter lugar para sentar. E eles prepararam as arquibancadas, e ali senta umas 9.000 pessoas, e tem 400 diáconos naquela igreja, e eu estou contando tudo isso, porque chega um grupo de pastores para visitar o lugar, e pastores grandão, como diz lá na África, né, homem grande, né? Na África eles dizem homem grande, para pastor presidente, ou homem grande. Então, chega os pastores grandão, alguns aqui do Brasil, pastores de igrejas grandes, famosos, e eles chegaram, e de repente sentaram no lugar ali, começaram a ver a liturgia do culto, e é muito maravilhoso. Eu tive a oportunidade de participar de um culto ali, você vê coisa tremenda, um agir de Deus. Quando eles começam o momento da liturgia, da adoração, você já começa, o teu corpo já começa a arrepiar, uma presença de Deus tão forte, tão marcante naquele lugar, você já quer pular naquele lugar, coisa maravilhosa. E um dos diáconos da igreja, um moço muito simples, chegou para um daqueles pastores e falou assim, você é salvo por Jesus? Aí o pastor olhou para ele assim, estava no grupo de visitantes, ele falou, repetiu a pergunta, você é salvo por Jesus? Ele falou assim, rapaz, você não me conhece? Eu sou o pastor tal, não vou citar o nome por questão de ética, mas é até do nosso estado, o pastor, de uma igreja muito grande, eu sou da igreja tal, eu sou pastor tal, eu não estou perguntando as tuas credenciais, eu estou perguntando se você tem Jesus, porque se você não tem Jesus, a gente ora por você hoje, e antes de você sair daqui, você vai sair com Jesus no teu coração, você vai sair salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Então, mais do que a gente só falar na teoria da salvação, a gente precisa ter a salvação. E talvez você está caminhando no meio da igreja, você está caminhando como igreja, tem até tempo, e essa convicção, às vezes vem na tua mente que você não tem essa convicção, e não tem nenhum problema. A gente lê a história de grandes homens, Billy Graham, por exemplo, era filho de batistas, ia para a igreja, participava da liturgia da igreja, participava dos cânticos da igreja, ouvia as pregações da igreja, mas a conversão dele a Jesus acontece quando ele está na universidade. O dia que passa o judeu Mordecai Han, um pregador convertido, um judeu convertido, pregando uma palavra simples, mais profunda, uma palavra simples, mais poderosa, uma palavra simples, mais transformadora. Billy Graham está na audiência lá, um jovem ainda, solteiro, ouvindo, e de repente quando o Mordecai Han faz o apelo, ele vem para frente, se ajoelha, e aí entra a salvação, a regeneração verdadeira na sua vida, ele se transforma no que se transformou para a glória do nome de Jesus. Então, a gente vai caminhando nessa direção, sem nenhum problema. Aqui nós estamos em casa, né? Todo mundo aqui é irmão de todo mundo, e se a gente tiver que orar uns pelos outros aqui, a gente vir aqui se ajoelhar, não tem problema nenhum. O importante é você guardar o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Então, queridos, essa salvação é um termo que tem um significado muito abrangente. Ela pode ser analisada quanto ao passado, presente e futuro. Diga comigo, passado, presente e futuro do crente. Isso, coloca para mim ali o próximo slide. Isso, ó. Então, nós vamos analisar quanto ao passado, presente e futuro do crente. Nós vamos pensar também na salvação como a salvação do nosso espírito, a nossa regeneração, a salvação que acontece também simultaneamente na nossa alma, onde acontece o processo da santificação, e a salvação do nosso corpo, que lá na frente vai acontecer um processo chamado glorificação, e eu tenho quase certeza, porque a matéria do pastor Jorge, né, é uma matéria ligada à escatologia, então
quase certeza que vai ter um momento que vai ser abordado esse assunto. Agora, que interessante, a salvação que resolve o nosso passado, resolve o nosso presente e resolve o nosso futuro. Às vezes a gente encontra pessoas com testemunhos tremendos, grandiosos, pessoas que erraram muito, pecaram muito, né, fizeram coisas tremendas, e no Egito também eu vi uma pessoa lá que matou muitos cristãos, e ele estava dando um testemunho. Era um homem grande, né, um homem com um aspecto assim, muito firme, carrancudo, né, mas ele já salvo por Jesus, e ele dizendo o que ele tinha feito, as atrocidades que havia cometido na sua ignorância, porque ele era um pregador do Islã, e ele começa a falar como que aconteceu, e alguém fez uma pergunta, na hora das perguntas, se ele não tinha medo de morrer. Ele disse, não, eu estava disposto a morrer por Alá, agora eu estou pronto e preparado para morrer por Jesus Cristo. Um homem que, depois de convertido, Priscila falou para mim assim, olha, se eu vier num lugar, num corredor, e ele vier na mesma direção, eu saio do lado, mas já está transformado, já está lavado pelo sangue de Cristo. Ele estrangulou pessoas, ele fez tanta coisa que eu nem vou mencionar aqui, ruins, feias, mas sabe o que acontece? Um dia a luz veio sobre ele. Um dia, Jesus foi apresentado sobre ele. Sabe o que acontece? O tempo da ignorância, os pecados cometidos já estavam cravados na cruz do Calvário, pagos pelo sangue de Cristo, e ele é um homem perdoado, regenerado, justificado e santificado pela pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. E talvez você esteja pensando na tua situação de salvação. Como foi a tua vida pregressa? O que você praticou? Onde você andou? Mas se você está me ouvindo nesta noite, não sei se à distância ou aqui dentro desse templo, desse santuário, a graça de Deus salvadora alcançou você. Oh, coisa maravilhosa! Oh, coisa maravilhosa! Aleluia! Irmãos, é tão maravilhosa a salvação, e a gente salva. Quem aqui já tem mais de 20, 30 anos de crente? Levanta a mão, 30 anos de crente, deixa eu ver, 30, 40 anos de crente, 50 anos de crente, 20 anos de crente, 10 anos de crente, quem? Quem tem aqui 5 anos de crente só? 5 anos, 3 anos, só 3 anos, pastor. Quem é bem novo convertido, começou agora? Nenhum? Aqui, ali tem uma irmã, ali, mais uma ali atrás. Olha só, que coisa interessante. Às vezes a gente está caminhando na fé por tanto tempo, sabe o que acontece? A gente coloca a nossa caminhada com Deus, relacionada à salvação, no piloto automático. E nem sempre a gente para pensar na grandeza e na profundidade da salvação. A gente deixa isso no automático, né? A gente vem aqui dentro dessa casa de força, né, que é uma subestação de energia, sabia disso? A gente chega aqui, às vezes, meio quebrado, trazendo os pedaços, mas quando entra aquela porta para cá, começa o momento da adoração, aí já começa as coisas a voltar para o lugar, já começa a palavra profética no louvor, já começa a glorificação a Deus, já começa o agradecimento a Deus, já começa a adoração a Deus, os problemas já começam a ficar pequenos, e você começa a enxergar a grandeza de Deus, os problemas vão se minimizando, e você começa a olhar, não agora o problema, você começa a já ver a solução, começa a ver a bondade, o favor, a misericórdia de Deus, se reabastece, sai por aquela porta ali animado, pronto, de novo preparado, cheio da unção do Espírito Santo, e esse círculo virtuoso, esse processo, coloca a gente no piloto automático. E nem sempre a gente para pensar a grandeza da salvação. E eu disse para você que, como pastor, eu gosto de fazer a aplicação prática da palavra para a minha vida. Então, se nós vamos falar de salvação, primeira coisa que eu perguntei, e vocês responderam, estão salvos por Jesus? Foi um amém assim, unânime, amém. Então, eu estou salvo. Oh, que benção, como eu fui alcançado por Jesus. Se tivesse tempo aqui. Você imagina? A gente começar o microfone ali, e cada um contar o seu testemunho de como foi alcançado por Jesus. Você já imaginou? Se a gente fosse ouvindo cada um aqui, dizer, olha, teve uma situação. Tem gente que foi alcançado, tem pessoas que cresceram num lar evangélico, num lar cristão, tiveram um privilégio. Nem experimentaram. Tem gente que chega aqui com uns testemunhos tremendos. Que bom que você não participou disso, irmão. Que coisa boa.
Você não precisa provar isso para saber que não presta, não serve para você, até porque o padrão de Deus é diferente do padrão do mundo. Então, queridos, a gente podia analisar cada testemunho, dar glória a Deus, né? Quando vocês se reunirem, um tem salmo, outros tem hino, outros tem cântico espiritual, outros tem testemunho, começa a falar como foi alcançado. Deus, Ele salva no atacado e no varejo. O interesse de Deus por salvar todos os homens, Ele se importa com uma pessoa. Jesus, Ele se importa com uma ovelha, que se desgarrou, que se desprendeu do rebanho, mas Ele se importa com uma multidão. Se a gente olha, por exemplo, Atos dos Apóstolos, nós vamos ver lá o Cornélio, um homem piedoso, não era da nação de Israel, a priori não era alvo da salvação, mas Deus não quer que ninguém se perca, que antes todos venham ao conhecimento da verdade. Aliás, o que diz João 3,16? Será que dá para a gente fazer um coralzinho aqui? 1, 2 e 3? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo tão grande, tão imenso, amou não o cosmos, mas as pessoas que estão nesse mundo. Ele amou eu e você, as pessoas que já passaram antes de nós, em todas as gerações, de uma maneira tão grande. E o apóstolo João não encontrou um adjetivo adequado, então ele coloca de tal maneira. De tal maneira. Como a mãe ama o filho, mais. Como o filho ama o pai, como o pai ama o filho, mais. Tal maneira. Que fez o quê? Deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo seguinte diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem crê nele, não é condenado. Quem não crê, já está condenado. Coisa boa que você creu em Jesus Cristo, como teu único e suficiente Salvador. O Cornélio estava com a sede, estava buscando, estava desejando, estava fazendo boas obras, estava orando. E um dia Deus olha as orações do Cornélio, as esmolas dele, tem chegado as ofertas dele, tem chegado como memorial diante de Deus. Olha que coisa interessante. Ele era convertido? Não era. Mas ele estava... A alma dele está buscando, o espírito dele está buscando pelo seu Criador. Deus colocou dentro de cada um de nós essa necessidade. Existe um vazio dentro de cada ser humano que cabe exatamente à medida do Filho de Deus aí dentro, de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E a gente só consegue ter uma vida plena quando esse espaço é preenchido. E o Cornélio está nessa. E aí, olha, tem uma revelação. Vai vir alguém aí, vocês lembram do texto? O Pedro está lá jejuando e orando antes da comida, e aí tem um lençol que desce, vocês são conhecedores do texto sagrado. Ele, não, Senhor, nunca coloquei coisa impura, Deus já está preparando. Sabe por quê? Deus tem toda uma mecânica para a salvação, uma estratégia para a salvação. Deus vai oportunizar todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. Deus vai oportunizar todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. E o texto de Cornélio é um homem, um centurião romano. E o que acontece? O Pedro tem uma visão, uma revelação, as coisas vão se conectando, né? Tem a visão, tem a revelação, e de repente, chegam os homens lá, e eles já estão com o coração aberto, preparado. O Cornélio não foi bobo nem nada, ele já convidou mais gente para a casa dele, e quando chega ele já quer logo adorar. O mensageiro, né, e o mensageiro é inteligente, fala, não, fica em pé aí, você só vai adorar a Deus. Toda glória, toda honra, todo louvor é o nome de Jesus, irmãos.
Deus vai usar a tua vida para coisas grandes, poderosas, extraordinárias, o nome de Jesus que vai ser glorificado. Aqui vão subir homens e mulheres de Deus que vão ser usados de uma maneira poderosa, sobrenatural. Toda a glória, toda a honra seja dada ao nome de Jesus, que é o nome acima de todos os nomes. E aí, eles estão começando a ouvir a palavra, o coração já se enche, o Espírito Santo já desce e já vira já uma igreja pentecostal na casa de Cornélio. Olha só que coisa poderosa. Uma pessoa. Ou Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele foi à noite ter com Jesus, príncipe dos judeus. Mestre, ninguém faz as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, necessário tinha nascer de novo. Dá um nó já na cabeça do Nicodemos, Jesus, né? Como assim, senhor? Um homem já crescido, adulto, não pode voltar no ventre das suas mães. Nicodemos, quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar, não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. E Jesus começa a falar com um homem, Nicodemos. Mas Deus é interessado também numa multidão, em salvar uma cidade inteira, claro que sim. Olha, por exemplo, o profeta menor, o profeta Jonas. O que acontece com Jonas? Jonas, filho de Amitai, vai até a grande cidade de Nínive, porque a maldade dos ninivitas subiu às minhas narinas. Vou destruir Nínive, e eu quero te enviar lá como uma voz profética para que haja arrependimento e salvação em Nínive. O que Jonas fez? Para onde que é Nínive? Para a esquerda. Eu vou para a direita. Qual que é o lugar mais longe? Tem esse navio aqui saindo para Tarsis, eu quero embarcar nesse. Sabe por quê? Aquele povo não merece a salvação, não deve ter a salvação. Eu quero ver mesmo, Deus já está pronto para destruir, eu quero mesmo é que destrua. A gente está dando risada de Jonas, mas a gente faz igualzinho. Você vê uma pessoa boa, você fala assim, é tão bonzinho, só falta ser crente. Jesus falou, eu vim para os doentes, o são não precisa de médico, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A pior pessoa dessa cidade é aquela pessoa pela qual o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário, e ele tem direito à salvação, como eu e você temos também. E sabe o que vai acontecer? Você e eu, nós seremos instrumentos de Deus, querendo ou não em alguns casos. Porque no caso de Jonas, ele poderia ter ido de navio numa boa, não quis ir de navio numa boa, foi dentro da barriga do grande peixe. Você imagina a barriga do peixe que tinha lá dentro? Se você ler Jonas, ele vai falar assim, eu estive lá nas profundezas do céu, ele compara com o inferno. Você imagina o suco gástrico daquele grande peixe que destrói tudo? Deus falou assim, eu vou criar uma cápsula em volta dele, para proteger ele, para ele não ser derretido. Ele não vai ser derretido, ele vai ficar aqui só guardadinho no estômago do peixe, porque ele vai ter que cumprir o meu propósito. Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando ele quer fazer alguma coisa em nós, através de nós, ninguém vai parar. O nome dele vai ser glorificado no final. É melhor a gente de navio do que de barriga de peixe. E aqui Deus já está falando com alguns aqui. É melhor você abrir a boca e ser profeta de Deus, enquanto o mar está calmo para o teu lado. Aleluia! Ô glória, ele é vomitado na praia. Olha só, você imagina a situação que ele chega, ele podia ter chegado limpinho, com o iPadzinho, com a pastinha dele, né? Aqui do lado, tranquilinho, chegado na cidade, mandado por Deus. Rapaz, quando Deus manda, está mandado. Pode não ter estrutura nenhuma, a estrutura vai acontecer. Pode não ter porta, Deus vai abrir. Se não tiver porta, Deus cria, não tiver parede, Deus cria parede, abre porta, faz andar por cima do mar, abre o mar, Deus faz tudo para que alguém seja salvo. O interesse de Deus é que alguém seja salvo. A população dessa cidade vai ser salva. Sabe por quê? Porque daqui vão sair missionários, homens e mulheres, cheios do poder do Espírito Santo. Quando você voltar para casa, no caminho, amanhã, antes que termine essa semana, Deus já vai te dar a oportunidade de pessoas já vão se curvar a Cristo, recebendo como Senhor e Salvador através da tua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia! Aleluia! A salvação é coisa maravilhosa. E ele passa correndo no meio da cidade, porque ele não quer que aquele povo seja salvo. Você está entendendo? Ele não está obedecendo porque ele é obediente, ele está obedecendo porque ele está sendo forçado. Essa é a verdade. Se a gente ler o texto, isso vai acontecer. Vocês têm que se arrepender, a cidade vai ser subvertida, Deus vai detonar tudo, e vai. Passa ali uns 2 dias ali, caminhando, correndo, no meio da cidade ali, 120 mil homens, 120 mil pessoas, entre mulheres, crianças, jovens, adolescentes, todo mundo.
E Deus ia destruir tudo, ia destruir animais, ia destruir tudo. Era um juízo de Deus sobre aquele lugar. Sabe o que acontece? Alguém ouve a palavra. Alguém ouviu a palavra. Opa, o que está acontecendo? Chega para as autoridades, chega para o rei proclama um jejum de arrependimento para todo. Criança não vai mamar, olha só, os animais não vão comer, do palácio até as ruas, todo mundo vai jejuar em arrependimento a esse Deus. Oh, irmão, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jonas vai ser aquele mensageiro que muitas vezes nós temos que ser em alguns lugares, né? Mas sabe o que acontece? Deus não destrói a cidade, porque a salvação não vem de homens, a salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus. Diga comigo, a salvação vem de Deus. Diga assim, o meu maior bem, o bem mais precioso que eu tenho, é a minha salvação. É a tua salvação, é o bem mais precioso. Nós estamos falando de salvação. Então, esse tema aí fala do passado, presente, futuro, né? Vai falar de algo também relacionado ao nosso espírito, vai falar sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo. Essa salvação, ela atinge de dentro para fora, conforme está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né? Versículo de número 23, e o Deus de paz vos santifique, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Deus de paz vos santifique. E todo o vosso, diga comigo, espírito, alma e corpo sejam conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor. Aqui entra num ponto chamado tricotomia. Existem os dicotomistas. Pastor, o que é isso? Os dicotomistas dizem que existe apenas o corpo e a alma. O corpo e a alma. Pronto. Os tricotomistas, diga comigo, tricotomia significa 3 partes. Oh, já aprendemos uma coisinha hoje a mais, né? 3 partes. É o espírito, a alma e o corpo. Segundo a Bíblia, está bem definido, está claro no texto. Para mim não tem dúvida. Então a gente precisa definir. A gente precisa definir. Então o que é o nosso espírito? O que é o meu espírito? Aquela parte que me conecta com as coisas espirituais. É aquela parte que me conecta com Deus, com o mundo espiritual. E pode me conectar com quem? Com o diabo. Claro que sim. O espírito do homem não só conecta com Deus, ele pode conectar com o diabo. Só tem uma coisa interessante. Quando acontece a salvação, existe uma regeneração no espírito do homem, que está predisposto a errar contra Deus, desobedecer a Deus, caminhar longe de Deus. Esse estado é um estado de dormência, de inércia. E quando acontece a salvação, quando a mensagem das boas novas vem ao ouvido do ser humano, ele ouve essa palavra, o espírito do homem, imediatamente ele é regenerado, ele vai ser ativado e conectado com Deus. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí o nosso espírito, ele quer as coisas espirituais. É a parte que nos conecta com Deus, é a parte que nós começamos a buscar o desejo pelas coisas espirituais, pela leitura da palavra, pela piedade cristã, de jejum, de oração, de se dedicar às coisas de Deus, viver os propósitos de Jesus para a igreja, que daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre isso. A salvação nos posiciona a viver os propósitos de Jesus para a igreja, foi falado aqui. Existem alguns propósitos bem definidos de Jesus para a igreja. Por que eu me converto, e daí eu me converto, estou salvo, e está tudo bem mesmo. A salvação não é obra humana, é obra de Deus. A gente não faz nada para preparar a salvação. Ninguém fez nada para preparar a salvação, para possibilitar a salvação. Tudo foi providência de Deus, até porque o Cordeiro de Deus foi morto, não foi há 2000 anos atrás. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Deus já tinha preparado a tua e a minha salvação. Então o nosso espírito, ele quer as coisas espirituais, ele quer se conectar com Deus, ele quer buscar Deus, ele quer amar Deus, ele quer as coisas de Deus. E a alma, pastor? A alma fica no meio, entre o corpo e o espírito. A alma, ela é Maria, vai com as outras. É verdade, a alma é Maria, vai com as outras. Por quê? Se você
enfoca nas coisas espirituais, dá prioridade às coisas espirituais, a alma começa a gostar disso e fala, é isso mesmo, vamos mesmo. A alma se alinha com quem está mais forte. E o que é a alma? Na alma está a nossa memória, na alma está as nossas emoções. A nossa alma é eterna, como o nosso espírito é eterno. Então, os nossos sentimentos, as nossas lembranças, começa a tocar o hino 15, cantar o hino 15, fala, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E aí você começa, meu Deus, a lágrima desce, né? Aquele hino que você gosta bastante. Eu gosto do 186 da harpa, de valor em valor, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Então quando você ouve uma música, ouve um som, alguma coisa, e você chora, você lembra, eu estava sentado com meu amigo ali, né, o pastor Miro, né, está ali, o Miro agora está servindo com a gente, né, e foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus, foi o Miro. Isso foi em 1978, mais ou menos, né, por ali, só para vocês terem ideia, né? O Miro era vizinho da igreja, com o avô Estefânio, né, a avó Maria, ucranianos fugidos da guerra, estavam ali, a gente brincava junto no pátio da igreja, a gente era garoto. Nós temos ali, eu sou um pouquinho mais velho que o Miro, acho que uns 2 anos e pouquinho, e a gente brincava, e foi um pastor na igreja, num evento que teve, e ele foi pregar o que o Jorge vai trazer aqui de ensino, escatologista, daqueles que botava mesmo a gente para tremer, a gente saía arrepiado, com medo, mas com medo mesmo. Você, Senhor, já se confessava que já tinha confessado, arrependido que já tinha arrependido, com medo, né? E o inferno, e ele conseguia demonstrar com tanta graça, com tanta clareza. Eu saí com meu coração quase saindo pela boca. E na segunda-feira nós vamos brincar no pátio da igreja. Eu falei, Miro, você sabia que esse mundo aqui vai pegar fogo, tudo, e comecei já a trazer escatologia, e já comecei a mostrar para ele tem o olho meio regalado, ele regalou os 2 olhos desse tamanho assim, e falou, e como é que faz para escapar disso? Eu falei, aceita Jesus. E como é que eu faço? Ajoelho. Ele ajoelhou, coloquei a mão na cabeça dele, Senhor Jesus, e repete comigo, agora você já está salvo. Foi rápido, escatologia e oração, e já está aí o pastor Miro. Você sabe por quê? Porque a menor porção do evangelho que alguém tiver contato é suficiente para que ele seja salvo. Vou repetir para você, a menor porção do evangelho que alguém tiver contato é suficiente para que ele seja salvo. Aleluia. Então, queridos, a alma, estou falando da alma, né? Ela tem esse negócio, essa nostalgia, a memória está na alma. Você lembra, você gosta de coisas, não gosta de coisas, de leitura, né, tem o seu sentimento, as emoções estão na alma. As emoções estão na alma. Então nós falamos do espírito, que nos conecta com Deus, a alma, onde estão as nossas emoções, o centro da nossa memória, das nossas emoções, e o nosso corpo, que é o receptáculo dessa alma e desse espírito, que carrega essa alma e esse espírito. Se tirar a alma e o espírito, esse corpo não tem valor nenhum, né? Ele vai ser restaurado, vai ser regenerado, vai ser até glorificado no futuro, mas não agora. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que nós precisamos cuidar de dentro para fora do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Então a salvação, diga comigo, a salvação é integral. Diga para o teu irmão assim, que bom que a salvação já te alcançou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos mais um pouquinho? Coloca para mim a próxima. Então está ali, ó, soteriologia. Palavra soteriologia normalmente usada pelos teólogos, vem de 2 palavras gregas. Diga comigo, soteria ou soteria. Soteria, né? Fica melhor, né? Soteria. Isso, diga para o teu irmão, soteria. Isso, palavra grega para salvação. Palavra grega para salvação, libertação. Logia é o quê? Estudo. Então, soteria, você vai ter a salvação, e logia, estudo. Então, o estudo, o tratado da salvação. Nós estamos definindo aí o tema da nossa matéria. Essa palavra vai aparecer mais de 150 vezes no Novo Testamento. A palavra soteria, ela não está no Velho Testamento, porque no Velho Testamento a palavra salvação, ela vai aparecer de uma forma diferente no hebraico, ela vai aparecer como Yeshua,
Depois você vai ter Yeshua, depois você vai ter Joshua, depois você vai ter Josué, depois você vai ter quem? Jesus, salvação de Deus. Começa com, lá em, por exemplo, nós temos o texto, olha só, nós temos um texto que está em Gênesis 49, 18, Gênesis 49, 18, o que está acontecendo nesse texto? Jacó está abençoando os filhos de Israel, os seus filhos. Ele está abençoando cada tribo, ele está proferindo antes de morrer as bênçãos, o que vai acontecer com cada um. Quando chega na vez de Dan, por exemplo, ele diz assim, ó, a tua salvação espero, ó Senhor. Como que ele fala um negócio desse, no meio das profecias que ele está fazendo ali? Ó, você vai ser próspero, ó, Dan vai ser como uma cobra, vai picar o calcanhar, Benjamim vai ser como um lobo voraz, e ele vai profetizando sobre cada tribo, Judá vai ser como um leão, ele começa a profetizar. Quando chega na hora de Dan, olha que coisa interessante esse versículo, coloca para mim de novo ali, o Gênesis 49 e 18, ele vai dizer, a tua salvação, olha só, espero, ó Senhor. A palavra salvação aqui no grego é Yoshua. Desculpa, no hebraico é Yoshua. Que daí vem a palavra Yeshua, o Joshua, Josué, porque Moisés troca o nome do Josué, ele chamava Oséias. Moisés olha, esse menino que não se aparta dele, esse menino é o meu sucessor, esse menino é a salvação de Deus para essa nação. Agora ele não se chama mais Oséias, ele se chama salvação de Deus. Depois vem o nome para o grego, Jesus. Esse vai ser o salvador do seu povo. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o meu, é o seu, ele é o nosso salvador, ele é a salvação de Deus. A palavra salvação, lá no Velho Testamento, ela vai aparecer dessa maneira. Tem uma outra palavra que se usa também no grego, que é a palavra sozo. Coloca para mim aí. Essa palavra também, ela é usada por mais de 110 vezes. Jesus usa essa palavra. A palavra no grego chamado sozo. E a gente não ouve muito, né, nos nossos arraiais, usar muito essa palavra. Essa palavra sozo, diga comigo assim, sozo. Significa salvação, libertação, cura, preservação. É uma palavra usada mais de 110 vezes. Lucas 7:50. Quem está com a Bíblia aberta aí, pode ler para a gente Lucas 7:50. Olha lá. E disse a mulher, a tua fé te salvou. Quando Jesus fala isso, é lá na casa de Simão leproso. É aquela mulher que quando viu o mestre, ela se lançou aos pés do mestre, foi julgada por Simão, foi julgada pelos presentes, mas ela não parava de banhar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos, e Jesus, depois de ter uma discussão com Simão, porque ele fala assim, ele pensa, né? Não fala nada, ele pensa, se ele soubesse quem é essa mulher aí, pecadora, né? Jesus diz, sabe o que para ele? Você está pensando isso, Simão? Eu entrei na tua casa, você não me deu água para os pés, era uma cortesia naquele tempo. Você não me beijou o rosto, você não me ungiu a cabeça. Desde que eu cheguei aqui, não para de banhar os meus pés com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos. Olha o que ele diz para ela, ó, a tua, glória, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sozo. Essa palavra aqui é sozo. Jesus não só salvou, mas ele libertou, ele curou. Diga comigo, Jesus, ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele agrega valor à nossa vida, ele nos dá nova identidade. Diga assim, a minha vida tem o antes e tem o depois de Jesus. Oh, glória. Jesus é suficiente para você? Diga para o teu irmão, Jesus é suficiente na minha vida, irmão. Glória a Deus. Eu estou tão fraco, vinde a mim. Estou tão cansado. Os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei.
o fardo de Jesus é o quê? É o que diz a palavra, é o quê? É leve. Tem leveza? Tem. Pastor, mas tem. Quem disse que não tem luta, irmão? Mas é uma luta prazerosa, sabe por quê? Você já sabe como vai terminar. Pastor, eu estou tendo tanta luta, tanta prova. Antes de sair para cá, já indo para o aeroporto, eu recebi uma mensagem de um jovem que a gente vinha evangelizando ele há tempo. E ele vai para a igreja, ele aceita Jesus e tudo mais. E aí ele chorando: ô pastor, vem aqui em casa, me ajuda. Toda vez que eu decido caminhar com Deus, vem umas lutas sobre a minha vida. Eu falei: eu estou indo fazer uma viagem, eu vou orar aqui por você. Gravei uma oração na hora, mandei pelo WhatsApp, mas eu vou mandar 2 companheiros ir aí na tua casa orar. Eu falei: chega lá, explica para ele algumas coisas. Explica para ele por quê? Porque ele sim, ele é um novo convertido, ele é uma pessoa que está começando a caminhada, e nós não estamos lutando contra carne e sangue. A Bíblia diz que nós estamos lutando contra as potestades, os dominadores das trevas nas regiões celestiais. O diabo, irmão, tem plano para a tua vida, o diabo tem artimanha para a tua vida, para a minha vida, mas ele já foi derrotado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Jesus veio desfazer a obra do diabo. Aleluia! A gente tem que ter estratégia, então. A gente precisa pensar nisso. Vai lá e fala para ele que ele vai ter que fazer o quê? Vencer o diabo? Não, Jesus já venceu o diabo. Ele precisa resistir o diabo. Ele precisa se submeter a Deus. A palavra não diz? Se submeta a Deus, resistir o diabo. E ele faz o quê? Vou tirar de vós. Ele vai vir, você resiste. Ele vai vir de novo, você resiste. Você vai vir de novo, resiste. Você fala assim: bichão, aqui não adianta. Cai fora. Lembrei do Gilberto agora. Lá atrás. Essa fui longe agora, 1982. Né? Um moço tinha se convertido e o diabo pegava ele, irmãos. Era um negócio, poucas vezes eu vi uma situação daquela. Eu era garoto e eu me lembro que quando ele falava assim: ai, minhas costas, podia tirar as crianças de perto, porque o homem se transformava. Ele era um moço bonito, ele ficava de um jeito estranho, mudava a voz e ele saía levantando as carreiras de banco nas costas. Uma vez estava assim num lugar e tinha um outro rapaz que morava junto com ele, e ele começou assim: ai, que dor nas costas, e o pessoal já começou a tirar as crianças, e não estava dentro da igreja aquela hora, e tinha alguns irmãos ali, e tal, e o demônio pegou ele, e ele olhou para o João Luiz, e falou assim: e você é culpado? O João Luiz falou: sai bichão, está amarrado bichão. Se escondeu atrás do outro irmão e foi saindo para cá. O João Luiz não estava com a vida muito certa com Deus, então ele colocou o irmão na frente e falou: sai bichão, com medo. Mas eu me lembro que um dia os irmãos disseram o seguinte: tira as crianças aqui dentro da igreja, fecha a porta ali, e ficou alguns obreiros ali, e a gente escutava os gritos lá de fora, né? E de repente aquele moço saiu liberto por Jesus Cristo, sozo, salvação, libertação integral na vida dele. O diabo nunca mais pegou a vida daquele moço, nunca mais, até onde a gente acompanhou a história dele, não. E um dia ele mandou pelo correio a credencial de obreiro, por correio, aquele tempo ainda não tinha smartphone, né? Para o pastor Antônio ver que ele agora era um obreiro consagrado no lugar que ele estava servindo ao Senhor. Ele era escravo do diabo, cavalo do diabo, escravo de Satanás. Agora ele passa a ser filho de Deus, príncipe de Deus, homem de Deus, santo de Deus, pela pessoa bendita de Jesus Cristo. É isso que a salvação faz em nós, querido. Ela agrega valor na sua vida, algo tão poderoso da salvação em nós, que se nós tivéssemos, se a gente parasse um pouquinho para pensar a grandeza da salvação na nossa vida, ela tem efeito eterno. A gente vai ver depois que a salvação, ela tem um começo, mas ela tem efeito eterno na nossa vida. E a coisa interessante, você sabe o que é? É que se a gente colocar isso em perspectiva, a gente não só é mudado, a gente não só é transformado, como quem está perto vai ser mudado, vai ser transformado. E aí não é só a casa que vai ser transformada, o bairro vai ser transformado, a cidade vai ser transformada, e a nação vai ser transformada pelo poder de Jesus Cristo. A salvação, quando chega, transforma tudo. Mas a gente coloca no automático. E é gostoso, não é? Fala a verdade, chega aqui, aí vem os irmãos aqui, né? O irmão trazendo ali tanta coisa maravilhosa para a gente, falando da grandeza de Deus, põe até as estrelas fazendo um coral, né? Uma bandinha ali. Aquele pastor, ele é de Atlanta, né? O Luigi, ele é pastor da Passion, lá de Atlanta, é um pregador tremendo, um homem de Deus.
né? E que coisa maravilhosa a gente pensar na grandeza de Deus, um Deus tão grande, Criador do universo, uma coisa tão maravilhosa que a nossa mente não alcança. A gente começa a ver um pouquinho, né, de algumas coisas das pesquisas, dos estudos. A gente foi ali no IPEC e ali tinha um doutor ali, um pesquisador, começou a explicar algumas coisas do genoma humano para a gente, da codificação do DNA humano, e ele começou a explicar uns negócios. Eu falei assim, o que é isso, gente? Que saudade das aulas de biologia. Por que eu não fui melhor em biologia? Né? Que coisa boa. E ali está a impressão digital de Deus, a grandeza. Já que falou tanto em estrela, já que falou tanto nisso tudo, eu tenho um videozinho ali, deixa eu mostrar ele para vocês antes da gente seguir. Se der para colocar esse vídeo, depois a gente continua de onde a gente parou. Olha que interessante. Bem ali. Aquela manchinha de luz? Ela mesma. Aquela manchinha de luz. Se chama Andrômeda. É a coisa mais distante visível a olho nu. O que é, uma estrela? Não. É uma galáxia. O nosso Sol é uma estrela da galáxia Via Láctea. Sabe quantas estrelas há na Via Láctea? Eu não faço ideia. 300 bilhões. Nossa. O Andrômeda é uma galáxia com 1 trilhão de estrelas. Todas brilham juntas. Essa, meu novo amigo, é a definição de maravilha. Deus é tão infinitamente vasto. E essa é a obra dele. Nós pintamos com pincéis. Ele pinta com bilhões de estrelas e trilhões de galáxias. E ele sabe o meu nome. O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe meu nome. Ele tem um destino traçado para mim. Eu vou descobrir qual é. Um dia. Tá vendo aqui? Bem ali. Esse Deus de 1 trilhão de estrelas, de bilhões de galáxias. Esse assunto veio aí, né? O outro pastor. Esse vídeo também veio para mim hoje aí. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando com pessoas aqui. Que nessa imensidão do universo, você faz parte do plano perfeito de Deus. Você cabe dentro do projeto de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. É a salvação que nos posiciona no plano perfeito de Deus. A vida só faz sentido quando nós olhamos na perspectiva de Deus para o ser humano, na perspectiva de Deus para nós. Existe um plano perfeito traçado, e eu e você cabemos, não é acaso, irmãos, tire isso da cabeça. Deus não trabalha com acaso, não existe coincidência para Deus. Deus já sabia que no dia 13, hoje é 13, não é isso? No dia 13 de março de 2025, na rua Doutor Laranjeiras, número 31, você estaria inscrito para uma escola bíblica, estaria ouvindo. Deus já sabia de tudo isso, e Deus está colocando isso para te lembrar, para te relembrar do plano perfeito que Ele tem para nós, o plano perfeito que Ele tem para a tua vida, e onde o nome dEle será glorificado, honrado e exaltado. Aleluia. Aleluia, essa é a beleza da salvação, essa é a grandeza da salvação. Esse Deus que manda o seu Filho para salvar um tão pobre pecador, que andava cego, sem valor, perdido, mas Ele estende as suas mãos para nós. Ele tira a gente de um atoleiro, Ele coloca os nossos pés firmes sobre uma rocha,
E ele troca agora um cântico de lamento e de perdição por um novo cântico de salvação, de glorificação ao nome dele, que é o nome acima de todos os nomes. Quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória a Deus, aleluia. Vamos avançar mais um pouquinho. Então a salvação, a palavra salvação está aí, significa o quê? Livramento, chegar à meta final com segurança. Diga comigo, livramento. Preciso chegar no final com segurança. A vida cristã não é corrida de 100 metros. A vida cristã é maratona. Não interessa muito como começou. O mais importante é como a gente vai terminar. Tem gente que não começa bem. Começa de um jeito assim, meio estranho. De vez em quando chega lá na igreja uma pessoa que ninguém quer. Esses tempos chegou um cidadão lá que, quando ele chegou, alguém me chamou do canto e falou assim: ó, está vendo aqueles dois casais? Eu falei, estou vendo. Cuidado. Eu falei, cuidado, cuidado. Do último lugar que eles vieram, eles bateram no pastor. Eu falei, Jesus, misericórdia. Eles bateram, mas os dois bateram no pastor. Senhor da glória, tem misericórdia. E eu fui caminhando assim, eu chegava perto, paz do Senhor, irmão. A gente não é bobo nem nada. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. Tal. E, o pessoal está vindo para a igreja, está congregando, não está faltando os cultos, está contribuindo, não é? Que é uma das coisas que demonstra a salvação, é a generosidade. A gente não contribui para ser salvo. O salvo é generoso. A gente aprendeu aqui que não é os 10%, questão de 10%. Quem começa a botar gosto com 10% tem problema sério, tem que repensar se está salvo mesmo ou não. Claro. Todo crente de verdade, ele não se preocupa com essa questão, ele simplesmente é generoso e ele cumpre os princípios bíblicos. Ele faz, a generosidade é tão grande. Ele começa a pensar no que ele gastava antes, para onde ia o dinheiro dele, e ele fala, o quê? Se eu investia tanto assim no inferno, por que eu não posso investir agora no reino dos céus? Se eu investia na minha perdição, por que eu não posso investir na minha salvação? E eu comecei a ver isso neles, aí fazia um mutirão lá, eles chegavam para ajudar e trabalhavam muito, e tudo mais, né? E um dia eu tive curiosidade, eu chamei eles. Eu chamei mesmo, falei, eu vou perguntar agora, eu estou com bastante coragem, estou vendo que eles estão bem crentes. Eu falei, eu quero uma reunião com vocês. Coloquei os dois numa sala, sentei, falei assim, paz do Senhor, eu tenho uma pergunta. Do lugar que vocês vieram, aconteceu algum incidente lá, né? Fui bem por longe assim primeiro, né? Ele falou assim, como assim incidente, pastor? Eu falei, Jesus, misericórdia, dois homens fortes, grandão, a gente pequenininho, mas musculoso assim, são bem grandão mesmo. Eu falei assim, parece que deu um probleminha lá com o pastor. Ah, deu um probleminha sim, pastor. Aí eles explicaram o que tinha acontecido. Eu falei, vocês bateram? Batemos. Eu pensei, mas não falei. Falei, foi pouco. Não era um pastor de verdade, né? Não estamos falando de homem de Deus. O que essa pessoa aprontou com eles não se faz com ninguém. Nunca deu problema para a gente. São cooperadores. Um foi embora para a Flórida, está servindo em outra igreja lá, mas o outro está com a gente até hoje e é um dos grandes cooperadores que nós temos lá na igreja. O que faz isso? É a gente olhar para o que Jesus faz em nós, a gente viver princípios da palavra de Deus e a gente caminhar de acordo com aquilo que a palavra diz para a gente. Alguns não vão servir para alguns lugares, mas vão servir para outros. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nesta noite. Você faz parte de algo poderoso que Deus derramou sobre esse lugar. E não é de agora. Se você entendesse o que Deus fez nessa atmosfera, nesse lugar,
alguns anos atrás, aonde já tem chegado essa graça poderosa e esse dom especial que Deus derramou nessa cidade, nessa igreja, na vida do nosso pastor. Se você tivesse condição de andar em alguns lugares que a gente anda, entender a dimensão de algumas coisas, aqui nessa cidade não ia ter para ninguém. Porque primeiro, você entender o que Jesus fez na sua vida. Isso não é para transformar a gente em religioso, isso não é para transformar a gente em julgador, isso não é transformar a gente melhor do que ninguém, não. Isso é para transformar a gente em voz profética de Deus, em solução e não problema, em homens e mulheres, voz profética de Deus. Aonde você for colocado nessa cidade, haverá mudança, haverá transformação, haverá salvação, haverá crescimento, haverá prosperidade. Vão vir gente de fora estudar o que está acontecendo nessa cidade. Algumas coisas já começam a aparecer, sabe por quê? Porque você entendeu o benefício da salvação e vive a palavra de Deus na sua intensidade, na sua plenitude. Glória a Deus, glória a Deus. Então, se a gente tirar o piloto automático e a gente começar a pensar um pouquinho na grandeza da salvação, a gente sai da zona de conforto, porque cá entre nós, é bom ou não é? Você fala, uau, as lutas, as tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa momentânea tribulação, ela produz em nós um peso eterno de glória. A gente é levado a se distrair e a focar em 60, 70, 80, 90, 100 anos. Eu conversei com o Miro e perguntei, irmão Daniel, 100 anos. Irmão Daniel, quando eu cheguei na cidade, eu era garoto, 1976, ele já era um senhor de idade. Eu falei, ele foi contando para mim quem foi já. Eu não sabia que alguns já tinham sido promovidos, né? É promoção. E eu falei, irmão Daniel está firme, 100 anos. Mas ele não vai viver eternamente. Vai cumprir o termo dele. O Billy Graham foi 99 anos e alguns meses. Billy Graham foi lá, fez o teste, o ensaio do culto fúnebre dele. Nós brasileiros, se falar em seguro aqui, qualquer coisa, já começa todo mundo a tremer. Tem problema já. O americano vê bem diferente essa questão. O Billy Graham, ele quis ver como é que ia ser o dia do culto fúnebre. Lá em Charlotte, preparou tudo, organizou, escolheu os cânticos. Quem que ia falar? Deixou tudo preparado. Chamou o Franklin Graham, o filho dele, deixou tudo preparado, porque ele falou, gente, isso aqui é um momento de teste, é um momento de serviço, é um momento de preparação. Logo, logo eu vou para casa. Logo, logo eu vou voltar de onde eu vim. E lá não tem contagem de tempo. Lá não tem dor. Lá não tem sofrimento. Lá não tem solidão. A morte não tem poder de penetrar naquele lugar. Quem nasce duas vezes, morre só uma. Você sabe disso. Se demorar um pouco Jesus para voltar, daqui 50, 100 anos não tem mais ninguém de nós aqui. Uns 100 anos, não tem mais ninguém aqui. Dessa geração não tem. Todo mundo promovido. A morte não é problema para nós, não. Porque aqueles que estão em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Porque o nosso Cristo que nos salvou, nos deu a salvação, Ele é a ressurreição e a vida. Ele chama a vida com o poder da sua palavra. Ele sopra a vida sobre a nossa vida. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A salvação coloca você numa perspectiva daquele que caminha vivo e vivo de verdade. Não só vivo aqui, mas vivo para toda a eternidade. Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, essa palavra, ou esse estudo salvação, é maravilhoso. Ele significa livramento, chegar à meta final com segurança, proteger de dano. Desde o Antigo Testamento, a gente leu aí Gênesis 49, 18. Nós temos ali o Êxodo 15 e 2, ali vai ter a palavra salvação, Deus salvando o seu povo. E essa palavra salvação ali é em Yeshua, que depois vai se derivar e chegar até no nome de Jesus, no grego. A salvação é descrita na Bíblia como o caminho. Diga comigo, caminho. Isso. É uma estrada através da vida. Essa estrada é a comunhão com Deus rumo ao céu. A gente caminhava, todo mundo
Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo, o melhor ser humano, sem Jesus, caminhava para a perdição. Vem Jesus, a graça de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que perdoa o meu pecado. É no singular, é o teu pecado. Por que é no singular, pastor? Não perdoa os nossos pecados? Perdoa os nossos pecados. Mas aqui o texto está dizendo o pecado no singular. Sabe por quê? Porque é o pecado de separação com Deus, de inimizade com Deus. Depois que Jesus vem, Ele perdoa, Ele pega aquela cédula que é contra nós, a nossa dívida, Ele crava na cruz, e os nossos pecados todos vão estar perdoados, começando pelo pecado da separação a Deus. Então eu não peco mais? Peca. Mas então me explica isso, como que funciona? O perdão do meu pecado não me torna mais criatura, inimigo de Deus, me torna filho por adoção em Jesus Cristo. Eu sou justificado, eu sou regenerado e eu sou santificado, posicionado para a salvação. Me dê um exemplo prático, pastor. Eu não sou teólogo, então vamos falar do ladrão da cruz. Tinham dois, sim ou não? Ok, o primeiro diz o quê? Se tu és o filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e a nós também. E o outro, você não teme a Deus, nem estando na mesma condenação. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje. Meu Deus. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele não fez discipulado, pastor. Ele não participou de um culto, não se reuniu com os irmãos, não foi batizado nas águas. Eita, um problema teológico aí. Ele não participou da ceia. Quanto de dízimo deu o ladrão da cruz? Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Mas você não está na cruz. Você não está na cruz, você não vai morrer agora, vai? Então existe algo que a gente pode cumprir. O problema é que nós não podemos engessar esse processo. Aí nós vamos entrar num problema de religiosidade, achando que o ritual, a liturgia, é mais importante do que a adoração. Nós vamos entrar em alguns problemas que, em vez de abrir, escancarar as portas da igreja para as pessoas entrar, nós vamos começar a dificultar o caminho da salvação. E a gente precisa ser honesto. Eu morava aqui na casa do meu pai, e tinha uma pessoa que de vez em quando ajudava minha mãe. E um dia eu fiquei chocado, porque ela chegou e falou assim, eu evangelizei uma mulher hoje. Eu falei, que interessante. Foi, eu preguei para ela. E ela aceitou Jesus? Ela disse assim, não. Eu falei, por que não aceitou? Ela perguntou, como que eu faço para ser salvo? Você sabe o que a irmã respondeu para ela? Você tem que parar de cortar o cabelo e usar calça comprida. Ela falou isso para mim. Eu falei, a senhora está brincando? Ela falou, não. Eu falei isso para ela, a mulher correu 3 dias assim para trás. A mulher não quis saber. Ela pregou a salvação para essa mulher? Claro que não. Jesus falou para aquela mulher pecadora, vai, não peques mais. Sabe por quê? Porque quem é salvo por Jesus, isso é importante na salvação. Diga comigo assim, eu sou salvo, não porque tenho medo do inferno. Eu sou salvo porque eu amo Jesus. O grande problema nosso é que a gente às vezes quer olhar para a salvação na perspectiva do medo do inferno, do juízo. Mas pastor, não é verdade o juízo de Deus, a justiça de Deus? Claro que sim. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é revelado em nós para transformar a nossa vida em pessoas que sejam abençoadores do lugar onde Deus os colocou. Então eu vou caminhar na salvação, não é porque eu tenho medo, porque eu sou proibido disso, daquilo. Irmão, pastor, obreiro, não vai andar com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, no mundo pós-moderno, com tanta correria, com tanta coisa, a gente não tem tempo nem cuidar da vida da gente direito, vai cuidar da sua? Não, mas quando você é salvo por Jesus, eu amo tanto ao meu Cristo, que eu poderia fazer isso, eu posso fazer, ninguém está vendo, ninguém está olhando, mas eu amo Ele desesperadamente, eu não faço com medo, eu faço por amor, eu sou escravo da orelha furada, eu poderia andar por aí, por qualquer lugar, mas não, Ele me comprou, Ele me salvou, Ele me limpou, eu sirvo porque eu amo, porque eu fui gerado para o céu e não para o inferno. Aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. A gente começar a olhar a salvação nessa perspectiva, daqui a pouco vai ter um problema bom aqui.
A gente vai parar de olhar os pecados dos outros e cuidar dos nossos. A gente vai querer ser luz do mundo e sal da terra. A gente não vai querer ficar pregando só com palavras, a gente vai querer pregar pelo exemplo. Você vai estar numa repartição, você vai ser tão correto naquele lugar, que a pessoa vai querer ir onde você vai e vai querer fazer o que você faz. E Deus trabalha com oportunidade, e é tão interessante que tem lugar que Deus te colocou, não era pelo trabalho, não era pelo emprego, não era pela profissão. Ele colocou você lá porque você teria que ser a voz profética de Deus naquele lugar. A pergunta é, aquela pessoa está caminhando para o céu, ou aquelas pessoas estão caminhando para o céu ou para o inferno? Você vai dizer assim, se depender de mim, vai caminhar para o céu, porque além de eu receber Jesus como Senhor e Salvador, eu caminho com Ele, debaixo da graça dEle, nas virtudes dEle, dando testemunho. Eles caíram na graça do povo, e a cada dia o Espírito Santo acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Capítulo 2 de Atos. A igreja primitiva nasceu debaixo de uma perseguição, excluídos da sociedade, não podia entrar dentro do templo, era no pátio do templo. A Bíblia diz que eles se reuniam todos os dias, eles se reuniam na comunhão, no partir do pão, nas orações, tudo era em comum com eles, ninguém tinha falta de nada, porque cada um estava preocupado em abençoar o outro, em ajudar o outro, como as coisas. A gente vai crescendo no mundo e vai se tornando tão egoísta, tão individualista. Agora o que eu tenho é meu, é só meu. Eu tenho o pastor que me antecedeu aqui, um deles diz assim, caixão tem gaveta? Ele fez a pergunta aqui de cima, e todos nós dissemos, não. Então tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde nós vamos, não tem obra, não tem indústria, não tem sabedoria, não tem conhecimento algum. O tempo de Deus é já. Eu quero pedir para você estar em pé, querido, em nome de Jesus. Êxodo 15, 2. Olha só o que diz Êxodo 15, 2. Põe essa, está aqui? Obrigado. Vamos ler juntos, 1, 2 e 3. O Senhor e o meu anjo, Ele foi por salvação. Este é meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Você pode exaltar o nome de Jesus? Ele é o Deus da tua salvação, é o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que nos dá força de Deus sobre a tua vida, para você viver plenamente, intensamente essa salvação, que não é apenas uma salvação teórica, teológica. É interessante, é bom a gente aprender mesmo, saber os conceitos. O irmão chegou, você vai falar sobre supralapassariano, você vai falar sobre pré, pós. Eu falei, irmão, eu vou falar da salvação operando em nós de uma maneira simples, poderosa, sobrenatural, que quem vê você andando por aí vai falar, ali vai um homem de Deus, ali tem gente salva, ali tem uma mulher de Deus, ali tem uma mulher salva. Aleluia, aleluia. Os estudiosos, eu recomendo um livro do pastor Silas Daniel, A Mecânica da Salvação. É um dos nomes que tem no Brasil, na área de teologia sistemática, principalmente arminiana, né? Pastor Silas Daniel tem um livro interessante para você que quer se aprofundar mais, mas eu quero que você saia daqui sabendo o que é essa salvação que te alcançou e o que fazer e como se mover nela. Vai ser importantíssimo para você, porque desse grupo que está aqui, Deus tem homens e mulheres, profetas nesse tempo, que são levantados de uma maneira poderosa, sobrenatural. Levanta sua mão para o céu. Senhor, em nome de Jesus, eu oro com os teus filhos agora, salvos, lavados, remidos pelo teu sangue, alcançados pelo poder da tua palavra, que é maravilhosa, que é transformadora. E nesse ambiente de aprendizado, que teu Espírito Santo venha consolidar em nós e através de nós os princípios das tuas sagradas escrituras. Nós te honramos e te bendizemos, agradecidos pela grande salvação que nos alcançou, no nome santo de Jesus. Amém, amém.